Olá, queridos, tudo bem? Esse é o nosso segundo encontro do nosso curso sobre o Apocalipse, Escatologia. Nós estamos estudando sobre o fim dos tempos e eu queria dizer para você que existem assuntos que precedem o nosso entendimento de algum livro da Bíblia. Por exemplo, quando eu vou estudar um livro da Bíblia, primeiramente eu monto toda uma estrutura panorâmica dele, sabendo quem é o autor, para quem ele escreveu, qual o propósito por que ele escreveu. Às vezes eu faço uma pesquisa histórica, cultural, para entender a mente das pessoas na qual ele está escrevendo. Então é muito legal, por exemplo, quando você estuda o livro de Mateus, você entender para quem Mateus escreveu. Sabemos que Mateus escreveu para um povo judeu, a linguagem que ele usa, né, todo o sistema, toda a organização do livro. É muito legal ter esse pensamento que quando você vai ler o livro, você entender as personagens que aparecem no livro, por exemplo, os fariseus, quem eram os fariseus, os escribas, os zelotes, né, os partidos políticos da época, o sinédrio, né, como era dividido essa questão governamental da cidade da Palestina, era Roma que imperava, como era dividido os estados, cidades, municípios, tudo isso acrescenta por demais, porque isso abre um leque, né, um mundo, cria um plano de fundo para você compreender. Da mesma forma, eu quero fazer isso com você aqui. Nós estamos estudando o livro do Apocalipse, né, que fala muito de escatologia. Já expliquei o que é escatologia, o estudo do fim, já mostrei a importância de se estudar esse assunto. Então é por isso que eu estou trazendo esses assuntos que vão abrindo a sua mente para você compreender o porquê das coisas, e a gente vai entrando aos poucos nesse livro, nesse curso. Eu espero que você esteja gostando, eu espero que você não desista de estudar, não desista, e por favor, não seja como todos os brasileiros que a gente conhece, que começa uma coisa bem, mas não dá continuidade. Aqui é um momento de você investir no seu crescimento, na palavra de Deus, no conhecimento das Escrituras Sagradas. Então não deixe de estudar, tá bom? Obrigado a você que faz parte. Vamos lá então? Vamos entrar. Hoje eu quero falar basicamente sobre dois assuntos que com o passar do tempo eu vou mergulhar ainda mais. Eu estou preparando alguns slides para botar na tela, para você visualizar melhor. Vai ser muito legal. Eu vou criar com vocês um quadro profético da história. Vai ser muito legal, mostrando desde a criação, e você vai compreender até chegar quando Jesus vem, o que acontece após a volta de Jesus. É muita coisa legal e nós vamos dar passos bem leves para que a gente possa mergulhar junto e crescer junto. Vale muito a pena, galera, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Leia na apostila aí. Eu fiz algumas anotações para vocês aí, tá? O que estudaremos na aula de hoje? Literatura apocalíptica. Eu quero falar um pouco sobre isso, tá? E eu vou usar as palavras de William Barclay que está escrito aí na sua apostila. Leia comigo aí, olha aí. Mesmo quando o Apocalipse é um único no Novo Testamento, entretanto, o representante neotestamentário é a palavra Novo Testamento, tá? Tem a palavra veterotestamentário, Velho Testamento, e neotestamentário, Novo Testamento. Então ele fala, entretanto, o representante neotestamentário do livro de literatura que era mais comum no período entre os dois testamentos. Olha, mais comum, um tipo de literatura mais comum no período entre os dois testamentos. O título desse livro em grego é Apocalipsis, né, que significa revelação. Beleza? Então olha as palavras de William Barclay, já revela muita coisa para nós. Ele fala que o livro do Apocalipse é um livro peculiar, ele é representante, ele é um livro exclusivo do Novo Testamento, um único livro, esse é um tipo de literatura única no nosso Novo Testamento, que é representante de um tipo de literatura que surgiu num período da história que ele diz que é no período entre os dois testamentos. O que é o período dos dois testamentos? É o período que fica entre o livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, tá? E o primeiro livro do Novo Testamento, chamado Mateus. Então você pega uma página em branco que fica aí entre o livro de Malaquias e Mateus na sua Bíblia. Esse período é exatamente 430 anos, mais ou menos, de silêncio profético. Não há nenhum registro bíblico, né, inspirado, dizendo que Deus estava falando através de um profeta até então. Beleza? É nesse período interbíblico. E o que aconteceu de importante que você precisa saber nesse período? Aconteceu que o mundo foi drasticamente transformado, principalmente num período chamado período grego, né, do Império Grego, né, de Alexandre o Grande. Então, Israel
é um povo escolhido por Deus, um povo que foi chamado por Deus, que veio de uma forma sobrenatural, é um povo talvez um dos mais incríveis da terra, né? É um povo muito peculiar, extraordinário, é o povo judeu, né? E durante toda a história de Israel, Israel foi governado naquele chamado período do Reino Unido, né? Quando você tem o primeiro rei de Israel, chamado Saul, depois Davi, Salomão, que ambos reinaram ali por 40 anos. Depois da morte de Salomão, houve uma batalha ali entre Jeroboão, seu filho, e Roboão. Houve uma tentativa de tomar o trono, né? E houve uma batalha entre eles lá. E aí há uma separação das 12 tribos, né? 10 tribos vão para o Reino Norte, se tornando a chamada Casa de Israel, no Reino Norte, cuja capital é Samaria. E no Reino Sul nós temos Judá e Benjamim, que tem ali a capital como Jerusalém. Então há essa divisão, reino dividido. E a partir desse momento, Israel sofre muita opressão. Por quê? Primeiro vem a Assíria, ataca Israel, né, espalha, e a Síria destrói a casa de Israel, espalha ele entre os povos, há uma diáspora, um grande êxodo. Muitos judeus nessa época foram espalhados pelo mundo. Isso explica porque Paulo, quando chegava na Grécia, chegava na região da Ásia Menor, foi nas sinagogas que lá haviam, porque tudo começou nesse espalhar. Os judeus espalharam pelo mundo, é resultado disso, né? Então, durante o reino dividido, quando aconteceu isso, essa destruição, né, você vê os profetas no século 6 a.C. profetizando contra a casa de Israel, mas eles não ouviram a voz, então foram destruídos. Os profetas então vão lá, como por exemplo Jeremias, ao reino do sul e começa a profetizar, o rei Zedequias não quer ouvir, então é destruído, e eles não são destruídos como a Síria fez, porque nesse período aqui, entre a destruição da casa de Israel e o reino de Judá aqui, cuja capital é Jerusalém, a Síria foi destruída e a Babilônia se tornou o grande império. Aí você tem a história do Daniel na cova dos leões, né, e etc. Então, o reino de Judá é levado cativo para 70 anos, passar 70 anos sob domínio dos babilônicos, nas margens dos rios da Babilônia. Aí você vai ler o Salmo 137, né? Salmo 126 fala da restauração disso, de quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor nos trouxe os que estavam cativos, né? Trouxeram de volta a Sião, ficamos como quem sonha, a nossa boca se encheu de riso. Ele está descrevendo aquele período de Neemias, Esdras, Zorobabel, que traz o povo, reconstrói o templo, né? Eles ficaram 70 anos lá, o Reino do Sul, 70 anos debaixo do domínio da Babilônia. Aí a Pérsia, né, vem e vence Babilônia, e a Pérsia tem uma nova maneira de governar o mundo. Ela libera os povos a adorar seus deuses, a manter sua cultura, desde que paguem impostos e seus tributos. E isso acontece nesse período. Então Israel, o povo judeu volta a Jerusalém, boa parte ficou na Babilônia, boa parte, né, se envolveu com a cultura babilônica e etc. Mas muitos voltaram e reconstruíram o templo, e 100 anos depois, né, aí há um avivamento, né, aquele período ali antes de Malaquias, né, nesse período Deus derrama alegria sobre eles, ele fala: alegria do Senhor é a nossa força e tal. E aí, quando você entra no livro de Malaquias, 100 anos depois dessa restauração, e o povo está totalmente desviado daquele propósito original. E então ali entra a história do período intertestamentário, né, profetizado por Daniel. Quando Daniel viu uma estátua, aí ele descreve os 4 impérios que viriam, né, os impérios que viriam após a Babilônia. Enfim, e surge o Império Grego, que é o penúltimo império dessa história, com um imperador chamado Alexandre o Grande, que era macedônio, mas, porém, tinha uma mentalidade grega, né, influenciado pelo grande filósofo Aristóteles, e ele quer grecificar o mundo. Esse é o período chamado período de helenização, de querer grecificar o mundo, unir todos os povos numa só cultura, numa só língua, né? É nesse período que a língua grega espalha pelo mundo afora, e aí depois surge o Império Romano, tá? Mas antes do Império Romano chegar, havia na história da Grécia, depois que morre o Alexandre o Grande, surge um homem chamado Antíoco Epifânio, que foi um tipo de Hitler desse tempo. Massacrou o povo judeu, né? E moral da história é que nesse período que ele fala no neotestamentário, né, o Williams Berkeley, voltando aqui às palavras dele, ele diz: mesmo quando o Apocalipse é o único do Novo Testamento, entretanto, o representante neotestamentário do tipo de literatura que era mais comum no período entre os 2 testamentos. Ou seja, nesse período surgiram vários livros
com características apocalípticas. Por exemplo, o livro de Enoque, tem outros, os oráculos sibilinos, o quarto Esdras, e outros livros que surgiram desse período que não entraram no nosso cânon bíblico, não são considerados inspirados pelo Espírito Santo, tá? Mas que são livros que eu li, alguns deles eu li, que é bom para fonte de pesquisa, eu achei muito interessante, tem muita coisa legal que a gente estuda a cultura, né? Mas o que é interessante é que esses livros carregam em si uma mesma base. Qual é a base? O povo de Israel, eles tinham palavras de Deus sobre eles. Olha aí, tem várias palavras que eu coloquei aí, que os profetas anunciaram, tá? Tá aí para você, promessas de restauração de Israel. Eu vou ler rapidamente aqui, ó. Os profetas anunciaram que os homens viveriam juntos e em paz. Deus julgará as nações e resolverá contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados, suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Isaías 2:4. O lobo viverá com um cordeiro, o leopardo se deitará com um bode, o bezerro, leão e novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará, Isaías 11:6. Suas promessas aqui é de paz, né, de proteção, de segurança, um futuro de paz, de prosperidade. São palavras de Deus para esse povo que está sendo massacrado no período intertestamentário. Estão surgindo, está entendendo? Haviam promessas também de restauração de Israel. Olha só, promessas não só de restauração do homem, mas a restauração do ambiente da terra. O lobo viverá com o cordeiro. Está entendendo? São promessas incríveis. E aqui, Isaías 11, do 1 ao 10, surgiria um renovo do ramo de Jessé, a promessa de um redentor, a promessa de um salvador. Eles estão carregando essas promessas. Davi seria seu pastor e seu rei, Ezequiel 34:23, Ezequiel 37:24. Aí outra promessa, o tabernáculo de Davi seria reparado, conforme Amós 9:11. Nossa, peraí, o tabernáculo de Davi é de uma época, a época de ouro da história de Israel. Gente, né? A história de Israel, nesse tempo de Davi rei, foi a idade mais próspera da época de Israel, um tempo maravilhoso. E Deus prometeu que iria restaurar o tabernáculo caído de Davi. Então imagina a mente deles, eles carregam essas promessas antes do período interbíblico, tá? Desde Belém viria um governante, olha isso, que seria grande até os limites da terra. Viria um governante de Belém. Quem nasceu em Belém? Essa promessa é antes, muito antes de Jesus nascer. Pensa comigo. Uau, isso é incrível. E diante de tais promessas, diante das circunstâncias, a história para os judeus nesse momento é apenas um catálogo de desastres. Então, mas havia uma esperança, entende? Então, esse tipo de literatura, a literatura apocalíptica, ela é o resultado de uma esperança invencível, uma esperança indestrutível. Havia uma convicção nesse povo, entende? Então, quanto mais eles eram massacrados, mais aumentava o desejo de ver o dia em que Deus prometeu que iria colocá-los numa posição de supremacia mundial. Israel carregava uma promessa que eles iam governar a terra, que eles estariam posicionados e teriam um rei Deus que iria governar com eles todo o mundo, todo o planeta. Mas até então eles são como se fossem formigas diante de seus massacradores ali, né? Eles estão sofrendo, então a esperança ficava viva dentro deles, né? E nasciam sonhos e visões, e eles escreviam sobre isso. E essas são as literaturas apocalípticas que veio para gerar esperança, lembrar das promessas. O Apocalipse não é para gerar medo, mas para dizer que o Senhor virá para julgar as nações, que o Senhor vai destruir aqueles que se levantam contra o seu povo. Então eles viviam nessa esperança, tá? Agora, rapidamente eu vou descrever algo aqui que no próximo encontro nosso, em um dos nossos encontros, porque no próximo encontro eu quero fazer um panorama do livro do Antigo Testamento, tá? Do Apocalipse. Eu vou trazer o panorama do livro, para já que a gente começar a construir todo um quadro. Depois eu vou voltar nesse tema aqui chamado a visão de dois mundos, para que a gente possa também fazer um quadro profético dos acontecimentos. Eu acho que vai ser muito legal, gente. Eu estou muito empolgado. Então eu vou falar para você, não desista de estudar, não seja preguiçoso, estude, vamos, entra aqui na plataforma, vamos estudar junto, tá? Eu não tenho tempo, tem tempo, vamos lá, arruma um tempo para você, os vídeos são curtos, né? Dá para você estudar, dá para você ler comigo, dá para você crescer comigo. Então, como os judeus viam a história, tá? Eu vou colocar já o primeiro quadro para você na tela. Veja aí, vou botar o quadro. Tá vendo aí o quadro? Então, os judeus, eles dividiam o tempo em duas épocas.
havia esta era presente, tá? A era presente, ela é totalmente má, ela não tem esperança, não pode se reformar, né? Para esta era presente na concepção judaica, tá? Estou falando da concepção judaica dos dois mundos. Para eles não há um futuro para esta era, a não ser destruição total. Isso mesmo, tá? Os judeus, portanto, esperavam o fim das coisas tal como eram, ok? A era por vir, que é a outra época, é chamada de era por vir ou era vindoura. Depois eu vou esclarecendo mais ainda isso aí, vai ser muito legal. Vamos lá. É chamada por eles de uma era santa, vai ser uma era santa, justa, uma era maravilhosa, seria a era dourada de Deus, né? Nessa era haveria paz, haveria prosperidade, haveria justiça, santidade nela, né? Por fim, o povo escolhido de Deus, então, seria vindicado e receberia, então, o lugar que lhe correspondia por direito, que é o povo de Israel. Essa é a concepção judaica, ou a esperança judaica veterotestamentária, tá bom? Quando nós chegamos no Novo Testamento, aí nós vamos fazer uma leitura disso tudo na nossa visão, na visão bíblica, e vai esclarecer muita coisa, tá bom? Mas eu estou falando sempre da perspectiva vetero-judaica. Amém, queridos? Amém? Beleza. Então, a pergunta que não quer calar é o seguinte: como esse mundo, então, vai se transformar a era atual no mundo por vir? Esse período tempestuoso entre a divisão destas duas eras é chamada de o dia do Senhor, que seria um dia em que Deus iria, então, intervir na história da humanidade e iria trazer juízo, justiça, iria julgar as nações, segundo as profecias veterotestamentárias, as profecias do Antigo Testamento, e queria então colocar esse povo, o povo seu escolhido, no lugar de supremacia mundial. Deus iria intervir na história dos homens, através de alguém, um homem, um Deus, um rei guerreiro que viria com poderes sobrenaturais e queria então intervir nessa história. O povo judeu, diante de tantos massacres, chegou então à conclusão que não um homem, um humano normal não poderia fazer isso, a não ser que Deus esteja nele e através dele. Então essa é a esperança veterotestamentária, né, sobre esta época. E seria então uma época tempestuosa, essa transformação desta era para a era vindoura, né, à luz desse quadro aí, seria então o dia do Senhor. Vou colocar a letra D aí na tela, você tá vendo? Dia do Senhor, e representa essa marca aí. Então, adiantando para nós, né, cristãos, esse dia do Senhor, quando eu for falar sobre ele, eu vou mostrar para vocês que o dia do Senhor está ligado à segunda vinda de Cristo e está ligado também ao reino de Deus, que é um assunto que, quando nós formos tratar a respeito do quadro profético, nós vamos falar sobre o reino de Deus, porque a era vindoura tem a ver com o reino de Deus. Gente, tem muita coisa legal que nós vamos estudar juntos aqui, que vale muito a pena estudar. Não desista de estudar a palavra, não desista. Comece já a ler o livro do Apocalipse, vem estudar comigo. No próximo encontro nosso aqui, eu já vou no próximo vídeo que você vai passar aí, nós vamos passar a vamos criar uma estrutura, um panorama do livro do Apocalipse. Eu vou trazer para você toda a estrutura do livro, tá? E em essência, né, da literatura apocalíptica para o nosso Apocalipse, existem muitas coisas que é muito legal, mas o livro do Apocalipse ele traz uma clareza maior para essa questão do dia do Senhor, dos juízos de Deus, que tipos de juízo. O livro do Apocalipse, em essência, ele trata a respeito do dia do Senhor e ele é uma estratégia profética que o próprio Jesus nos revelou aos seus servos para que nós nos preparemos para esses dias. E eu vou mostrar para vocês que é bíblico dizer para você que vai haver um grande avivamento na terra.
Então fique ligado com essa aula, quando chegar esse dia dessa aula aí, o dia do Senhor, nós vamos falar sobre isso, tá bom? Mas então, no próximo vídeo, um panorama do livro, já começar a dar uma visualizada no livro, depois nós vamos voltar numa outra aula e vamos falar sobre essa questão dos dois mundos, montando um quadro profético. E à medida que nós formos estudando o Apocalipse, a gente vai criando mais elementos e no final do curso você vai ter um quadro pintado já na sua mente. Você pode até, vou colocar o slide para você baixar, os slides, tudo bonitinho para que você tenha uma visão clara dos acontecimentos apocalípticos. Vai ser muito legal, não vai? Estou com muita expectativa, gente. É nóis, Deus abençoe. Gente, comente o vídeo, é importante para nós ter um feedback de vocês. E não desista de estudar, invista no seu crescimento da palavra. Nós colocamos um valor muito, muito simbólico se comparado com esse tipo de aula, né, com esse tipo de estudo, com as profundidades que vamos trazer aqui. Vale muito a pena, não vale? Valeu, gente. Deixa um comentário aí, comenta no vídeo, tá aí o PDF para você baixar. Vou colocar também o slide desse quadro para você seguir, tá bom? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Valeu!